Agora, esse aqui nós estamos falando em 5.8, os mais precisos falam em 5.83, um smartphone realmente muito fininho. Esse cara tem uma câmera principal de 200 megapixels, ou seja, é a mesma câmera do Ultra, é f1.7. Ah, então é a mesma câmera do Ultra. Não, porque o sensor é diferente. O processador do S25 Edge é o mesmo da linha S25, que é o mais poderoso, até então lançado pela Qualcomm, o Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Fala, meus amigos do Loop Infinito, eu sou o Júnior Nanete e estou aqui no canal hoje para uma missão interessante. Hoje chegou aqui essa sacolinha da Samsung, porque dentro dela tem aquele smartphone fininho que a Samsung acabou de anunciar e chegou finalmente no Brasil, S25 Edge. Vamos tirar da caixa e ter as primeiras impressões desse celular fininho da Samsung. Roda a vinheta. Beleza pura, já vamos nos livrar dessa sacola aqui, porque ela está aqui só para carregar essa caixinha. Então, sacolinha, você vai para lá. E olha aqui, nós temos a caixinha do S25 Edge. Lembrando que essa caixinha aqui já é a caixinha brasileira. E antes de eu abri-la, eu quero comparar com a caixinha do S25 Ultra. E vocês podem ver aqui, dá pra ver de cara que o layout é o mesmo, uma coisa bem minimalista mesmo. Você vê que inclusive é uma impressão aqui em uma cor, que é a cor preta, vazado com a silhueta do aparelho, né? Isso aqui já está aberto já. Então do S25 Ultra, a gente tem aqui o conjunto de câmeras e a canetinha aqui. E do S25 Edge, você vê que ele, né, já tem o perfil mais fininho aqui e escrito aqui embaixo o nome do aparelho, mas sem verniz localizado, sem hot stamp, nada. Aqui tem bem minimalista mesmo. Outra coisa que eu quero falar é sobre a espessura da caixa logo de cara aqui. Não sei se dá pra ver, existe uma diferença mínima da espessura da caixa, da altura da caixa do S25 Ultra, que é esse daqui, pro S25 Edge. Realmente é bem pouquinha a diferença na altura. E de cara, a gente já vê que a caixinha do S25 Edge, ela não tá fininha não. Inclusive, eu convido o nosso editor a colocar aí o unboxing, que tá inclusive no canal da Samsung Brasil, o unboxing do S25 Edge lá fora. Você vê como a caixinha é menor. O que nos denota, a gente já sabia disso, até por uma questão de legislação e do comportamento da Samsung, que aqui dentro nós temos um carregador. E vamos falar sobre especificações disso daqui a pouco. Mas essa caixinha está mais grossa, está mais espessa, mais alta do que a caixinha lá de fora. Vamos seguir com o nosso turnaround aqui. Na lateral, Samsung, isso aqui não muda quase nada. Agora na outra lateral temos uma diferença sim. Estamos falando de um celular fininho, então eles quiseram colocar aqui, ó, o celular fininho, a silhueta dele aqui de lado mesmo, e aqui normalmente os produtos da Samsung, smartphone e tudo mais, tem aqui o nome completo. De um lado o nome da marca, do outro lado o nome do produto. Aqui eles optaram em deixar a silhueta e na parte de trás não tem quase nada de diferente. Na verdade, é bem igual na parte de trás. Não tem. Inclusive, quando a gente recebe essas caixas assim, gente, elas ainda faltam algumas informações que vão ser impressas aqui e tudo mais, mas vocês estão vendo aqui que eu não vou precisar nem de faquinha bullet promo, linguetinha. E vamos para a linguetinha, o senhor fica aqui. Agora vamos tirar a linguetinha aqui, pra gente já tirar da caixa esse S25 Edge. Pronto. Aqui embaixo agora. Olha lá. Atenção e... Lele, Brasil! Vamos lá, ó. Saiu fácil, saiu delícia, saiu gostoso. Vou deixar aqui, gente, eu sempre esqueço de mostrar esse fundinho, mas geralmente esse fundinho aqui, ele tem o cabinho, né? Então, aqui nós temos, o celular já está aqui, daqui a pouco eu vou mostrar ele no detalhe para vocês. Então, ele já está aqui, ó, na sua elegância. E nós temos aqui, ó, geralmente é o cabinho e manual, esse tipo de coisa, que é o que nós devemos ter aqui mesmo. Então, é o que nós temos aqui, ó. Ferramenta para você ejetar. Aliás, uma curiosidade. Esperava-se que este cara aqui viesse sem gaveta para SIM de operadora, que é o que está sendo rumorado para o iPhone 17 Air, né?
o que está sendo rumorado, pela espessura, para, né, economizar espaço. Mas aqui não, ele veio com uma gavetinha, tanto é que está aqui a prova. A gavetinha que é a ferramenta para você extrair, né? E aqui já temos aqui informações Anatel, importante. Ele já tá, gente, homologado faz tempo. Mas aqui, ó, por mais que a caixa não veio totalmente certinho, mas já tá aqui o código do produto, homologação Anatel e o cabinho que já até escapou aqui por baixo, cabinho USB-C, USB-C, que é o que a gente esperava mesmo, claro. Beleza? Então, isso aqui volta pra cá, deixar aqui e vamos agora sim tirar ele da caixa. Ele tá aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar as diferenças dele com o S25 Ultra que tá ali, mas a gente já vê de cara, antes de ver, né, a espessura dele mesmo, o módulo de câmera, a ilha, que bem saltada, que não é mais uma característica dos últimos modelos da Samsung. Então, a gente tem aqui, ó, dá pra ver bem mesmo a ilha saltadinha aqui. Vamos tirar ele daqui, né? Ó, vamos tirar ele daqui. Olha, gente, realmente é fino, viu? Eu já testei smartphones finos, inclusive os dobráveis, tanto da Oppo, por exemplo, tem o Find N5, que é super... É menos que esse aqui, é 4 ponto alguma coisa, né? Agora, esse aqui nós estamos falando em 5.8, os mais precisos falam em 5.83, um smartphone realmente muito fininho. O peso dele é 163 gramas, tá? Só para título de curiosidade, gente, ele flerta com especificações dos 3 atuais modelos de S25, né? Atualmente, antes dele, nós temos o S25, o S25 Plus e o S25 Ultra. E esperava-se que ele viesse com uma configuração próximo do Plus, e foi o que aconteceu. Só que ele tem algumas coisas do Ultra, que é muito bom, e algumas coisas do S25, que não é tão bom assim em alguns termos, né? Alguns termos é até bom. Por exemplo, eu acabei de falar do peso dele. Ele tem 163 gramas. O S25 normal tem 162 gramas. Ou seja, ele tem 1 grama a mais do que o S25 normal, tá? Mas ele é maior. Ele tem uma tela maior do tamanho da tela do S25 Plus. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas. Vamos falar dela aqui também. Então, é interessante que ele tem um peso equivalente ao mais simples da linha, porém com uma tela maior. E vamos falar de bateria também e esse tipo de coisa. Bom, tá aqui na minha mão, ele tá bonitão. A gente vai falar mais detalhes dele daqui a pouquinho, mas eu vou deixar ele aqui pra gente mostrar o que vem na caixinha e o que a gente já esperava. Tá aqui, ó, carregador na caixinha e nada mais. Bem padrãozinho das caixas da Samsung aqui do Brasil. A caixinha, inclusive, ela tem até uma inclinação, não sei se vocês sabem, de um lado ela é reta, mas de outro lado ela tem uma coisa meio trapézio, assim, sabe? Que é pra encaixar direitinho ali, né? E aí a gente abre por aqui, ó. Olha lá, ó. E temos aqui um carregador que é outra coisa que o S25 Edge se assemelha ao S25 normal. O carregamento dele, não consigo tirar, né, Moisés? Não consigo aqui, ó. É do outro lado. Inclusive tem até um puxador aqui. Eu que sou meio burro mesmo, olha lá. Ei, meu bicho é meio burro mesmo, é meio burro. Olha lá, ó. Então tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá aqui. Tomadinha, obviamente, padrão brasileiro, né? De tomadas. Tá escrito Fast Charging ali. Aqui tá a logo da Anatel, tá escrito para baixo, vocês estão vendo aí. Samsung aqui embaixo. Vamos ver qual é o que vem na caixa, peraí. É isso aí, ele vem com um carregador de 25 watts, que é o mesmo que vem com o S25 normal e o Plus. Lembrando, esse cara aqui, ele se iguala ao S25 normal em questão do carregamento cabeado, por cabo aqui, que são 25 watts. Então, neste caso específico aqui, nós temos um produto que vem na caixa um carregador na máxima que ele suporta aqui, cabeado, 25 watts. S25 a mesma coisa. Só que o S25 Plus recebe o carregador de 25, suporta 45, que é igual ao seu irmão mais poderoso, o S25 Ultra, que também suporta carregamento de 45 watts, mas recebe o carregador de 25. Então, pelo menos, esse aqui tá igual. Outra coisa, ele também tem carregamento por indução eletromagnética, uma coisa que também surpreendeu o pessoal, porque por ser um celular tão fininho, a gente sabe que a bobina aqui, né, a bobina vai ocupar um espaço para ele
fornecer carga, né? A bobina ela pode ser usada nas duas direções, tanto para fornecer quanto para você carregar, para receber também. Então, tem carregamento por indução de 15 watts, que aí é igual nos outros modelos, 15 watts, e também faz carga reversa, que é o que eu falei, ele pode receber por indução, ele também pode carregar por indução, tá? E aí a carga reversa é de 4.5 watts, aí é bem lento, mas também é igual ao dos outros modelos. Pois bem, antes de eu ligar ele aqui, tirar essa película que vem aqui na tela, eu quero comparar agora sim com o S25 Ultra, que está aqui, olha ele aqui, ó. Vou até deixar a caixinha dele aqui do lado para ficar uma coisa bem, ó, uniforme aqui. Então aqui nós temos o S25 Ultra, que está aqui, e o S25 Edge, que está aqui. Então vou tirar esse suportezinho aqui, gente, pra gente dar uma olhada neles um do lado do outro, tá? E aí já chamo a atenção para a questão do bump aqui, né, das câmeras que não tem no Ultra. Na verdade, ela começou a modificar isso no S21, tá? O S20, vocês estão vendo a imagem dele aí, ó, ele tinha um módulo destacado, era até retangular e tudo mais, ficava bem ali, né, no canto superior esquerdo. Aí o S21 já veio com um módulo que meio que brotava da lateral, então ele tinha o degrauzinho em algumas partes, mas, digamos, em duas partes tinha degrau, mas as outras partes que vinham da lateral meio que compunham o design. O S22 veio com a mesma ideia, porém com esse módulozinho menor. Ele vinha da lateral, mas ele encurtou, ele ficou ele ficou menos largo, na verdade, ali, quase da largura das câmeras. Aí do S23 para frente, a gente já conheceu esse design aqui, ó, que tá no S25, que são as câmeras por si só. O S25 Ultra, ele recebeu câmeras um pouquinho mais altas aqui, tá? Então a câmera ficou um pouquinho mais alta, mas não tem mais aquele bump. Mas esse cara aqui, gente, não teve jeito. Esse cara aqui teve que receber uma ilhazinha aqui, né? Ele teve que receber o bumpzinho, porque senão eles iam comprometer toda a espessura do aparelho. Imagina, você, para comportar as câmeras que estão aqui, ó, você ia ter que deixar o aparelho todo nessa espessura aqui para ela não ficar muito saltada. Então aqui eles acharam melhor deixar o aparelho mais fino e deixar esse bumpzinho aqui um pouquinho mais alto só, até por uma questão de marketing, né, gente? Para falar que o celular tem 5.8 milímetros. Já que estamos com eles aqui virados, olhando para a parte traseira aqui dos aparelhos, eu vou falar das câmeras. Então, tá visível que aqui a gente tem muitas câmeras, né? O S25 Ultra é campeão disso, porque ele tem uma principal de 200 megapixels, tá? Ele tem uma ultra wide de 50 megapixels. Não vou nem entrar em tanto no detalhe aqui, porque vai valer a pena quando eu entrar aqui, ó. Ele tem uma outra telefoto de 50 megapixels aqui, aí ele tem uma segunda telefoto de 10 megapixels. Então a gente tem aqui, ó, uma principal, uma ultra wide, uma telefoto que é periscópica, né? É uma lente periscópio, e tem mais uma outra telefoto que aí não faz o jogo periscópico, né? De 10. E aí sim a gente tem o sensor de profundidade. Então câmeras mesmo são 4. Eita, mas agora que eu vi que eu não tirei isso aqui, nossa, eu odeio esse papelzinho aqui, meu Deus do céu. E pra surpresa de muitos, inclusive a nossa, pra quem viu o nosso vídeo do lançamento, que a gente reagiu ao lançamento, né, a live que teve e tal, o S25 Edge veio com a câmera principal do Ultra. Mas tem uma pegadinha aí. No dia lá, eles falaram, ó, é uma câmera principal de 200 megapixels. f1.7, realmente, a câmera do Ultra é uma câmera principal de 200 megapixels com f1.7, que é o diafragma, que é o que entra a luz, é uma excelente câmera, tá? Esse cara tem uma câmera principal de 200 megapixels, ou seja, é a mesma câmera do Ultra, é f1.7. Ah, então é a mesma câmera do Ultra. Não, porque o sensor é diferente. Para quem acompanha o mundo das fotos sabe que tem aquelas, o sensor de 1 polegada, é um sensor grande. Quanto maior o sensor, melhor, justamente porque foto, gente, é luz, fotografia, é o desenho que a luz faz, né? Eu tô sendo muito literal aqui na palavra. O sensor desse carinha aqui, ó, ele é 1 sobre 1.3 polegadas. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que o sensor é menor do que 1. É como se fosse 1 dividido por 1.3,
que aí você vai chegar na conta exata do tamanho do sensor. Então quanto maior for esse número que está embaixo, menor é o sensor. O sensor desse cara aqui, ó, é de 1 sobre 1,56 polegadas. Ou seja, é um número maior do que 1,3, 1,56. Ou seja, ele tem um sensor ligeiramente menor, gente. Não é muito menor, mas não é o mesmo sensor. Só para deixar claro que o sensor do S25 Ultra, ele é melhor, tá bom? A gente tem aqui muitas semelhanças. O S25 Edge, ele tem também aquele PDAF, que é o Face Detection Autofocus, ou seja, ele tem isso, ele tem OIS, que é a estabilização ótica de imagem, ele tem isso tudo, tá? Só não é o mesmo sensor. Seguindo com as câmeras aqui, aí sim existe uma semelhança com o S25 Plus, porque nós temos uma Ultra Wide aqui de 12 megapixels, que é igual a do Plus, lembrando que a do Ultra é de 50. Ultra Wide, que é aquela, né, a câmera que faz as fotos mais panorâmicas, né, que tem um ângulo maior aí de visão e tudo mais. Então uma Ultra Wide de 12 megapixels. E a frontal aqui vai ser igual do Ultra, também de 12 megapixels com f2.2. Então a frontal é igual a do Ultra, beleza, que é igual a do Plus também, tá? Então é isso, é o que eu falei. Algumas coisas ele se assemelha ao S25 normal, outras coisas ao S25 Plus e algumas poucas ao Ultra, né? Que é o caso da câmera aqui, que é, mas não é igual, como eu falei, é, mas não é. 200 principal, 12 Ultra Wide e 12 frontal. Lembrando que atrás faz vídeos 8K, né? As câmeras aí traseiras, esse vídeo 8K, que também faz na linha S25. E a frontal aqui é vídeo 4K e também faz vídeo 8K, não é só por conta do conjunto de câmeras, e sim do processador que eu vou falar agora. Processador é o mesmo! Para você que estava com medo, será? Será que vai dar certo isso aí? Processador do S25 Edge é o mesmo da linha S25, que é o mais poderoso, até então lançado pela Qualcomm, o Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Também tem uma diferença. Já não é o primeiro ano, mas a Samsung tem uma parceria com a Qualcomm e eles dão, digamos aí, não chega a ser um overclock, mas eles dão um pouquinho mais de frequência no seu processador aqui. Então, o Snapdragon 8 Elite, que a Qualcomm vende aí para as outras marcas, ele tem um mínimo ali de 3.53 GHz, isso é igual, tá? Nos dois aqui, mas o máximo que tem num 8 Elite, que está por aí, é 4.32 GHz. Essa é a frequência. O 4 Galaxy tem 4.47. Pouquinho aqui, 0.15 a mais. 0.15 a mais. É pouquinho, sabe? É aquela, a gente tava aqui até falando aqui, é o carro que é, em vez dele ser 1.5, ele é 1.6, sabe assim? É muito de marketing e pouco resultado efetivo. Tem uma melhorinha, mas é um pouco, não é tanto assim. Aí você pode também estar se perguntando, mas peraí, olha a espessura disso aqui. Isso aqui não vai esquentar demais, não? Com um processador forte desse, parrudo desse, que desempenha bem para games e tudo mais. Então, aí no evento, eles também mostraram uma nova, que eles chamam de VC, né? Vapor Chamber. A câmara de vapor, né? Uma Vapor Chamber nova. A cada ano, a Samsung lança uma nova câmera de vapor, né? Aliás, sempre que eu falo câmera de vapor, eu penso que é um filme do Harry Potter, sabe assim? Harry Potter e a câmara de vapor, sabe assim? Bobeira. Então, Vapor Chamber mostraram que ela dissipa o calor muito mais rapidamente, tarará, tarará. Então é isso. Temos aí uma Vapor Chamber melhor, que é para dar conta dessa espessura com esse processador aqui rodando com uma câmera poderosa, porque eu já comentei com vocês que não é de hoje também que a Samsung tem tido problemas quando você vai usar a câmera ali fazendo, geralmente é de zoom, que não tá aqui, né? Mas se você vai usar a câmera, o negócio esquenta pra caramba. Aqui já não tem a de zoom, já para não ter esse problema. Com relação à memória temporária, a memória RAM, nós temos aqui 12 GB de RAM, que é na verdade o normal de quase toda a família S25, com exceção de 1 TB, que aí aqui, no caso aqui do S25 Ultra, a gente tem 16 GB de RAM, tem modelos que trazem 16 GB de RAM no S25 Ultra para 1 TB. Esse cara aqui, ele já vai ter até, no caso só, né,
12 GB de RAM. Só no sentido de não ter outra opção. É 12 GB de RAM. E por falar em armazenamento, vamos falar de Brasil aqui. Nós temos os dois armazenamentos, 256 e 512, pro S25 Edge. 256 e 512. No finalzinho eu vou falar preços e as promoções de você comprar um armazenamento e ganhar outro e tudo mais. Ó, vou puxar o S25 Ultra para ele ficar quietinho aqui, ó. Porque agora vamos falar do corpo desse cara aqui e falar algumas características estéticas dele aqui, além da espessura, mas falar realmente da construção dele. Ele tem um corpo, na verdade um frame, uma moldura de titânio, tá bom? Que também acompanha a linha S25, então a moldura dele é de titânio. Por que a gente fala a moldura? Por que você não fala ele é feito de titânio? Porque ele não é feito de titânio totalmente, né? Primeiro que você tem dentro dele algumas partes aqui que são de alumínio, aquele alumínio especial deles, mas a moldura é de titânio, que inclusive dá o nome das cores, tá? A gente tem aqui esse titânio prateado aqui, tem um titânio meio azulado, é um titânio azul, e tem um titânio que chama Jet Black, né? Que, inclusive esse nome nos faz lembrar do iPhone Jet Black, que era Black Piano, que riscava de você respirar perto dele. Aqui já é um titânio diferente. Esse daqui é o que eu achei mais bonito, que inclusive é o que eles lançaram nas propagandas, nas mídias, e essa cor aqui que é, digamos, o titânio natural, né? O titânio natural tem o titânio meio azuladinho e as três cores também estão disponíveis aqui no Brasil. Agora, uma diferença, tá? Toda a linha S25 tem na parte frontal o Gorilla Glass Victus 2, Gorilla Glass Victus 2, que é digamos, um dos mais recentes, uma das mais recentes proteções de vidro, né? Porque não é só vidro, tá? A Corning que faz o Gorilla Glass é muito mais do que vidro, né? Até a gente fala que, dependendo da película que você compra, se ela não for de qualidade, você vai colocar um produto muito inferior para proteger uma tela que é muito superior, que foi desenvolvida e tudo mais, tá lá. Esse cara aqui, ele não tem o Victus 2 na frente. Ele só tem o Victus 2 na parte de trás, tá bom? Que também é de vidro, tá? Então a gente tem vidro na parte de trás, por isso que quando cai e estilhaça, você vê que fica tudo estilhaçado assim. Então, o Victus 2, que no caso do Ultra aqui, ó, ele tá na frente e atrás, né? Aqui a gente só tem Victus 2 na parte de trás. Porque na parte da frente, que agora eu vou tirar inclusive esse adesivinho aqui, nós temos, e já vou ligar, nós temos um novo Gorilla Glass, que é o Ceramic 2, que inclusive, segundo especificações, não ligou, hein? Tem que segurar um pouquinho mais aqui pra gente ligar ele aqui. E, inclusive, segundo especificações, ele é 29% mais resistente a riscos e a pequenos arranhões, riscos, esse tipo de coisas que você pode, de certa forma, de forma descuidada ali, colocou no bolso junto com uma outra coisa, ou na bolsa, enfim, você pode riscar ali, ele está mais protegido do que o Victus 2, tá? Porém, ele não tem a camada anti-reflexo que tem aqui no Victus 2. Então, é importante que isso seja dito também. O S25 Edge, ele tem um vidro superior na resistência, mas inferior no reflexo. Olha, ele reflete muito mais do que o seu irmãozinho aqui, que tem como se fosse que não dá muito pra ver, mas deixa eu ver se eu consigo pôr um ondulador, peraí. Ó, gente, aqui já dá pra ver bem, eu tô tentando jogar no mesmo softbox aqui pra vocês verem, na mesma caixa de luz pra vocês verem. Esse de cá, ó, é o Edge. Olha como ele estoura muito mais a luz fica, nossa, refletindo muito. Esse aqui, ó, é o Ultra, ó, esse. Ó, você vê como ele fica mais difuso, assim, a refração da luz aqui? Então, realmente, a gente tem uma tela, tem essa proteção, né, essa camada que dá um pouco menos de reflexo do que o Edge. O Edge, realmente, é muito mais reflexo, ó. E já que estamos falando aqui da tela, 6.7 polegadas, né, o mesmo tamanho do Plus, menor que o Ultra, maior do que o normal, e isso é um ponto positivo, porque eu falei que ele tem algumas coisas, tipo o peso é muito semelhante com o S25 normal, mas lembrando que o S25 normal tem uma tela de 6.2 polegadas, esse aqui tem 6.7 polegadas, então realmente ele ganha nesse sentido aqui, tá? 6.7 polegadas, mesma tecnologia que a Samsung batiza como Dynamic AMOLED 2X, que é uma tela LTPO, né, Low Temperature, que é essas
telas OLED, que AMOLED é uma derivação do OLED, né, gente? Enfim, então é uma tela LTPO, que é de 0 a 120 Hz, né, de refresh rate, ou seja, atualização de quadros variável, tá? É uma tela que tem HDR10+, então você pode consumir conteúdo que vai aparecer essa opção. Então é a mesmíssima tela nesse ponto de vista. A diferença é justamente o que eu já falei aqui sobre o Gorilla Glass. Olha só, vamos dar rapidinho uma olhadinha aqui nas características físicas aqui dele. Olha lá, ó. Em cima aqui a gente vê que ele tem o que parece ser 2 microfones. Eu não tenho certeza se tem algum sensor aqui, mas parece ser 2 microfones. Próximo, inclusive, do conjunto de câmeras aqui, tá vendo? Tá? Nessa lateral aqui, que é a lateral direita para quem está segurando, nada mais do que o botão de liga e desliga e os volumes aqui, mais e menos, né? Aqui em cima, tranquilo. Parte de baixo, aí nós temos o falante, que tá aqui, ó, alto-falante, as anteninhas, que são os riscos, né? O falante que tá aqui, porta USB tipo C, microfoninho aqui do lado da porta e a gavetinha. Vamos abrir a gavetinha. Já tem a ferramentinha aqui, ó. Vamos abrir a gavetinha, cadê? Aqui, ó. Eu não sei porque eles têm mania de colocar o microfone do lado da gavetinha, só pra você enfiar esse ferrinho aqui na... Olha lá, ó. Então, gente, é curioso mesmo, é curiosa a decisão da Samsung de ter uma gavetinha que é dupla, tá? Dual SIM, ó. SIM 1 e SIM 2, não tem entrada para cartão de expansão, né, de memória, isso já não tem há algum tempo, mas nós temos uma gavetinha dupla aqui para você colocar o seu SIM de operadora, 2 SIMs de operadora aqui, além do eSIM, também tem eSIM aqui, tá? Então, interessante. Escolha aí, ó, escolha da Samsung, né? E por fim, essa lateral aqui, que é a lateral esquerda para quem está olhando para a tela, não tem nada lá. Tem as antenas, mas nenhum botão, nenhuma interação com o usuário, tá bom? Agora sim, é uma pergunta que nós precisamos responder. Acabei de tirar da caixa aqui, devo usá-lo, né, por um tempo, mas eu confesso a vocês que eu não sei exatamente para quem é este produto. Como eu falei para vocês, ele tem características que permeiam os 3 modelos já existentes. Inclusive tem uma que eu ainda não falei, que eu deixei para o final, que é a bateria, né? Eu falei que ela carrega, né, com 25 watts cabeada, 15 watts por indução, né, carregamento sem fio, 4.5 watts no carregamento reverso, mas a capacidade dessa bateria aqui é de 3.900 mAh. É uma coisa que já estava rumorado e o pessoal ficou meio assim, porque aí dos 3 é a menor bateria. O S25 tradicional, ele tem 4.000 mAh. Então é 100 a mais do que esse aqui. Mas claro, tem uma tela menor também. Então aqui nós temos uma tela do S25 Plus de 6.7 polegadas com uma bateria 1.000 mAh a menos, porque a do Plus é de 4.900 mAh. E esse daqui 3.900 mAh. Vamos ver como é que isso vai se comportar com o processador forte como ele é, com uma câmera que talvez exija mais, com os 12 GB de memória RAM. Então é isso. É uma coisa. Eu entendo que ele é super leve, eu entendo que ele é muito. Esteticamente ele é bonito, ele chama atenção, ele é legal. Fininho, né? Como eu falei, leve, a tela é grande, então ele tem muitos benefícios, mas há um custo de ter uma bateria menor. Lembrando que ele tem certificação IP68, que é igual a toda a família. Aqui vai um pequeno, não chega a ser um puxão de orelha, mas ó, Samsung, abre o olho, porque os concorrentes chineses estão trazendo certificação IP69, inclusive em intermediários, tá? Estamos falando de Oppo, estamos falando de Realme, estamos falando de Jove, que está chegando agora, que é a Vivo lá de fora. Tudo bem que essas 3 são do mesmo grupo, né? Do grupo BBK chinês lá. Mas enfim, as marcas estão chegando com a certificação IP69, então a Samsung tem que abrir o olho nesse ponto de vista. Considerações finais aqui.
leitor biométrico debaixo da tela, também como os outros irmãos, então beleza pura. Todas aquelas partes de conectividade, como o Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, tá tudo presente aqui. Funciona Samsung DeX, tá? Que era uma dúvida nossa, lembrando que os flips da Samsung não funcionam o DeX porque não tem DisplayPort na porta USB-C. Esse aqui tem, então você vai poder usar o DeX, uma coisa boa, né? Para você poder docar ali e usar o seu aparelho como um computador, até porque ele tem um bom processador aqui, então uma boa informação. Alto-falantes estéreos também, então também ótimo, beleza. Então essa parte aí que, né, tanto que eu falei, tipo, conectores, tem 17 bandas 5G aqui, então nisso você pode dormir tranquilo que o telefone veio bem completo, bem dentro do que se espera de um smartphone deste nível. A gente aqui tem um pouco de dúvida na onde ele se encaixa no line-up, né? Ele está acima do S25 normal, mas ele parece estar entre o S25 Plus e o Ultra. Só que ele tem menos coisas que o S25 Plus, às vezes. Ele tem menos coisas do que, às vezes, o próprio S25 normal, que é o caso da bateria. Mas ele tem coisas que são legais e interessantes, né, que vai colocar ele acima do Plus. Então, na minha opinião, numa escadinha tá lá aí o S25, o Plus, o Edge e o Ultra, que tem tudo que ele ele é bem melhor nesse ponto de vista. Agora, eu quero saber se você acha que esse produto é para você. Se você acha que o produto fininho, não só esse, né? Logo, logo estaremos vendo outros aí. A Tecno já lançou o Spark Slim, que é um pouquinho menor que esse, é 5.75, esse aqui é 5.8, então é quase a mesma coisa. E a dona Apple promete chegar com um aí de 5.5. Será? Agora vamos aos preços, e eu já quero deixar claro para vocês aqui que é caro. Mas também é bom a gente lembrar que a Samsung, ela fala o preço sugerido dela, mas depois no final você compra por muito menos. As vendas começam a partir de hoje, dia que está sendo gravado esse vídeo aqui, que é dia 21 de maio. Então, hoje ele foi lançado oficialmente, foi apresentado. Preços. Modelo 256, 8.799, 8.800. Modelo 512, 9.799, 1.000 a mais, 9.800. Caro, mas eu quero lembrar os senhores que a Samsung fez a mesma coisa com o S25 Ultra. Lançou por um preço alto, só que você juntava, era troca Smart, com não sei o que é desconto, não sei do que é lá, quem fez o pré-registro. Teve gente que conseguiu comprar o S25 Ultra no lançamento por R$ 5.500. No lançamento. Então, não compre, aqui já é um aviso, não compre por esse preço. Se você não achar um preço menor, não compre agora, tá? Se você se interessou pelo produto, não compre agora, tá? Ou pesquisa esse negócio de troca Smart, esse negócio de... Às vezes tem Melios pro meio, tem cashback, não sei do que. Pesquisa. Se você se interessou mesmo, pesquisa, tá bom? O produto é legal, é interessante, eu vou testar aqui. Ainda quero saber para quem é o produto. Tem promoção da Samsung, qual que é a promoção que tem? Hoje, se você quiser comprar, exemplo, você não vai ter desconto no preço, mas eles fazem aquele upgrade de armazenamento. Comprou o de 256, você leva o de 512 pelo preço de 256. Então, é óbvio que ninguém vai comprar o de 512 agora, pelo amor de Deus, né? Bom, enfim. Então, essa é a promoção que está valendo no momento. Entregas a partir do dia 27 de maio, que adiantou, tá? A Samsung tinha dito 1º de junho, mas ela adiantou, então as vendas iniciam hoje, dia 21, e no dia 27 já começa a entregar já. Não sei se já vai ter na loja, talvez na física, né? Mas a partir de 27 de maio já começa a chegar na tua casa aí, se você comprar, claro, o S25 Edge. E aí, meu povo, o que vocês acharam? Tá aqui na minha mão, vamos fazer alguns testes aí. Vamos ver como é que é, né? A primeira impressão aqui realmente ele é bem leve, ele tem uma estética legal, ele parece robusto, apesar de ser leve, ele não parece algo frágil, não parece não, parece bem, bem robusto. Vamos poder testar. Esse vídeo foi um vídeo de unboxing, um vídeo de primeiras impressões e principalmente um vídeo
de opinião sobre as especificações dele, comparando com os seus outros irmãos aí, tá bom? Vamos testar e a gente se fala em outro vídeo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, é importante pra gente. Se já for inscrito no canal, clique no sininho, desculpa, pra ser notificado dos próximos vídeos e deixa o like pra gente crescer aqui na plataforma e a gente se vê nos próximos vídeos, seus mal acabados. Um abraço e até lá, tchau, tchau.